Olá, nós conversamos com o empresário Reinaldo Mandalite, ele é conselheiro do Esporte Clube Noroeste e vai, com sua experiência, trabalhar conosco com as informações para você aqui pela Rádio e TV Câmara Bauru, nessa nossa missão de compreender uma experiência nova que alguns clubes brasileiros, o mais evidente recentemente é o Cruzeiro, por exemplo, estão adotando com base na legislação permitida no país nesse momento, uma fase que pode significar um planejamento promissor para os clubes de futebol, aquela grande demanda para poder fazer a sobrevivência e o planejamento dos clubes diante das questões de patrocínios, manter as condições de participação da estrutura com suas marcas em grandes espetáculos a partir da atração do futebol, mas sob o conceito de uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol como a Noroeste. Obrigado, Reinaldo, por nos receber aqui pelo teletrabalho. Eu que agradeço, Nelson, é um prazer, sempre à disposição aí para poder esclarecer as necessidades e informações da nossa sociedade bauruense. A SAF significa uma empresa que está em constituição do ponto de vista prático, do dia a dia jurídico-administrativo. O que muda para um clube que tem um conselho, tem um associado, né, como todos os clubes organizados na cidade, para esse conceito empresarial, Reinaldo? Acho que a grande mudança, Nelson, é a possibilidade de você angariar fundos, né, e recursos através de sócios investidores. Então, você tem várias modalidades previstas na lei, até fundo de investimento, mas a pessoa hoje começa no futebol, porque o clube anteriormente, como associação sem fins lucrativos, não poderia distribuir seus lucros aos seus conselheiros, aos seus associados, na forma como de cada uma das seus estatutos, né? Agora, a empresa ela passa a ser uma empresa mesmo, com gestão, com responsabilidades de empresa e com atitudes de empresa, e você pode ter investidores que vão investir o seu recurso, montar uma empresa do zero, estar ali através de um conselho de administração, com direito ou não a voto, mas podendo angariar fundos e fazendo daqui uma empresa, né? Você está montando, quando você transforma um clube, que no caso do Noroeste nós queremos transformar a divisão do futebol, né? Nós estamos fazendo a cisão do futebol e não fazendo o clube ser uma SAF desde o início e ela ser automática, então são dois modelos da lei. A gente está fazendo a cisão do departamento de futebol e através dessa cisão você monta uma SA, que é uma empresa, vamos chamar ela de startup, e ela consegue, com essa startup, consegue ter o seu conselho de administração, seus gestores, seus diretores, lógico, todos imbuídos na melhor forma de você ter uma lucratividade na empresa. Logicamente, toda vez que você monta uma startup, às vezes no começo ela começa com prejuízo, e por isso você precisa de investimentos, que são os aportes de capitais dos investidores, para que ela se equilibre, né, através de outras receitas que ela vai criar, como marketing, como formação de jogadores, como venda de jogadores, como licenciamento do clube, sócios-torcedores, enfim, uma gama enorme de amplitude de receitas que você tem que criar para você ter o break-even de operações, para que após comece a ter ou venda de jogadores ou participação de campeonatos mais importantes, com acesso, você chegando numa Série A do Campeonato Paulista, na Série A1, né? E também na Série B ou na Série A do Campeonato Brasileiro, ainda você tem um retorno de televisão muito grande, você começa a ter lucro nessa empresa e ano a ano você vai distribuindo ou não, decidindo através da decisão que vai ser feita do Conselho de Administração da SAF, que decide, olha, vamos reinvestir ou vamos já começar a pagar o capital investido dos investidores. Então, é uma empresa propriamente dita a partir do momento que ela se converte. No caso de uma empresa, nesse caso, você tem uma atração, lógico, por uma gestão profissional, não que o futebol em si, como clube associado, não seja, mas sobre outros parâmetros. Tem aqui regras bastante específicas para a atração desses investidores, né, que são experientes no mercado, de grandes marcas, num negócio importante, com a grande vitrine, que é conhecido chamado futebol. Por exemplo, o basquete, também o vôlei, tem outras dimensões relacionadas a isso, talvez em uma outra escala. Mas você tem compliance, você tem governança aqui nesse pacote, né? Logicamente, a partir do momento que você monta um conselho de administração, que é, lógico, um conselho fiscal, a SAF, na realidade, ela é um pouco, como ela não prevê só algumas formas na lei, ela vai obedecer, por analogia, à lei das SAs. Então, você está criando realmente uma empresa que vai ter todo o seu compliance, sua governança, os investidores que têm mais de 10% têm direito a voto, e aí você começa a ter uma gestão, você tem que ter gestores profissionais que você vai colocar
à frente da SAF para que ela tenha toda a prestação de conta, toda a regra aos seus acionistas. É importante dizer que agora passa a ser uma entidade privada e não uma sociedade contributiva, um clube de futebol, que era uma associação sem fins lucrativos, que todo mundo se associava, eu quero ser associado do Noroeste, ia lá, não. Agora ela passa a ser daqueles que aportam e que têm direito a voto, e que vai ter um conselho de administração que vai fazer todo esse compliance, essa gestão, essa fiscalização, que é de suma importância. A empresa ela tem que caber dentro dela, logicamente, tudo depende do que serão os investimentos, que ainda nós estamos em processo de formalização dessa SAF, é um processo burocrático grande, você não faz da noite para o dia, mas a gente já está com todos os planos, só que você precisa fazer essa transferência, né? Você tem esse tempo da transferência do futebol para a nova SAF, então eu estou nesse quesito de encabeçar isso até que na hora que estiver pronto e trazer todos os investidores, mas para que possa dar esse processo de transição que tem que ser feito entre o clube para com a SAF. Na realidade, eu sou conselheiro do clube, mas não tenho nenhum vínculo com o clube. Agora, com a SAF, porque eu acho que não tinha outra forma para o Esporte Clube Noroeste. Eu acho que do jeito que estava o Noroeste até ontem, que era feito de doações de abnegados, né? Eu não posso dizer que eu doei ao Noroeste, sempre ajudo o Noroeste. Quando precisa viajar, eu uso o ônibus do vôlei. A gente sempre acaba ajudando todo mundo aqui no que é necessário para que a gente transfira as despesas do clube, faça com que o clube tenha condições, porque todo mundo olhava o Noroeste e viu o Noroeste com uma situação de Noroeste, alguém leva vantagem no Noroeste. Desculpa, para mim é crime impossível levar vantagem no Esporte Clube Noroeste. É muito difícil você olhar alguém que fala, eu ganhei dinheiro no Esporte Clube Noroeste. Para mim é crime impossível, previsto no Código Penal, mas tem gente que acha. E o importante agora, na hora que você transforma numa empresa, você traz essa credibilidade, porque nos clubes, as pessoas criam isso. Você vai achar num clube que tem 700 milhões de receita que alguém levou vantagem, aí você pode pensar. Mas num clube que a receita é quase zero, ou irreal, perto dos custos que ele tem, você começa com o IPTU do complexo, o clube custa aí 50, 60 mil reais de análise básica para ele sobreviver para ter uma luz acesa. Então, não é vamos dizer, um custo baixo, é um custo alto, e a gente, logicamente, tem que olhar essa empresa como um futuro próximo muito grande para o Noroeste. Acho que o nome Noroeste, a camisa Noroeste, as cores do Esporte Clube Noroeste, a cidade de Bauru, tem que ser apoiada por toda a sociedade para que ela chegue e cresça cada dia mais. Eu até estava falando com o Vitinho, que vai ser o diretor de marketing da SAF, isso vai cuidar somente do marketing, licenciamento e as situações de trazer receita para o clube, né? Eu fui pegar um vídeo que parece a história de Bauru e aparece o trem chegando, né? E vem lá escrito Bauru Noroeste. Falei, olha, a cidade foi construída em cima de um nome, a história de várias situações da cidade foram construídas em cima do nome Noroeste. Então, acho que a sociedade tem que abraçar e acreditar que esse é o único formato de a gente fazer com que o Noroeste seja vamos dizer, que traga algo diferente para a sociedade. Porque viver de abnegados, né, você me desculpa, o Noroeste é fechar as portas. Sim. O Vitor Jacob, que você faz referência para quem nos ouve, o Vitinho, que tem longa experiência com a questão do projeto do basquete, em nível profissional, inclusive com êxito, e entende bem dessa questão dos negócios envolvendo modalidades esportivas. Quando você pega um fundo de investimento imobiliário, Reinaldo, você sabe que você vai lá como investidor, você aplica num ativo, você tem uma resposta possível, um aluguel, do exemplo que eu estou dando aqui, você pode definir isso com investimento com resposta em 1 ano, 2 anos ou mais longo prazo, assim como tantos outros títulos. Quando você é investidor de uma marca, né, de um projeto desse, você tem ideia de qual seria o tempo de resposta, como funcionaria isso na cabeça da atração de investidores, para falar um pouco de empresa aqui disso? Olha, eu acho que o Noroeste tem um break-even após investimentos e tudo que você tem de campeonatos, com os acessos, porque a gente está criando um plano de trabalho, e através desse plano de trabalho a gente objetiva alguns passos, né? Passos de subir de divisão, onde você aumenta a cota da federação, passos onde você consegue vender outro tipo, atrair mais público ao estádio, consegue ter sócio-torcedor, fazer todo o processo de base, todo o processo de escolinha. Eu acho que o Noroeste pode, a gente vê inúmeras escolas de futebol dentro da cidade, na região, que a gente pode botar essa marca do Noroeste como empresa, para que ela tenha escolinha não só em Bauru, várias escolinhas em Bauru, mas em toda a região,
ter parcerias com as escolas hoje, privadas e até públicas da cidade. A gente só precisa saber como é que vai ficar essa relação pública com empresa privada, né? Porque a SAF passa a ser a empresa privada, mas para que a gente expanda o nome Noroeste e traga toda a receita para o clube. Eu acredito que em 4 anos a gente tem um break-even operacional até os investimentos necessários para que o clube ande. Logicamente, né, isso pode acontecer com 2 anos, porque a gente pode contratar um jogador para disputar o campeonato. Do ano que vem, esse jogador vem a história, como nós tivemos casos recentes aqui no Noroeste, o Fabrício, o Pedro, que está na Bulgária. São jogadores que passaram aqui, estavam jogando a Série A3 do Campeonato Paulista, foram bem. Hoje o Fabrício está no América Mineiro, valendo aí os seus 4, 5 milhões de reais o passe dele, mais ou menos. Então, isso pode acontecer antes? Pode. Pode não acontecer em 4 anos? Pode não acontecer, porque várias coisas que a gente planeja na empresa pode não acontecer. Quando você está tocando o seu negócio, você abre lá, você abre a sua casa, o seu carrinho de hot dog e começa a fazer, você acredita que vão chegar 30 pessoas, o primeiro mês eu vou vender 30 por dia, o segundo mês, já vou ter mais um ajudante, vou vender 60, já vou vender Coca-Cola, vou vender o refrigerante. Isso pode acontecer, mas pode chegar num dia que venda 20, no outro dia chova, inunde, e você não consiga trabalhar, e você às vezes não tem no final do mês aquele retorno que você esperava. Então, o clube passa a ser uma empresa como qualquer negócio, até de uma meio individual, passa a ser tratado dessa forma, só por ser SA, de uma maneira mais com compliance, com mais fiscalização e com mais observância de quem está colocando recursos. Legal, de um tipo de negócio que não deixa de despertar a questão lógico-natural da paixão, mas não paixão como sinônimo de gestão mais caseira, com todas as dificuldades quando se tem só um clube, seja do clube que a gente participa, social da cidade, como nesse tipo de estrutura. Você comentava com colegas da imprensa local que você pretende fazer essa contribuição dessa fase de transição para a tentativa de atração de um grupo profissional para que, nesse universo, a SAF esteja consolidada aí num determinado espaço de tempo mais ou menos encaminhado. Eu me propus, até porque alguém teria que passar por essa missão e tomar coragem de ir à frente, falar, vamos mudar, vamos fazer uma maneira diferente, vamos buscar investidores, né? Nós ainda não temos um investidor, lógico. Eu e meu irmão seremos um deles, né? Eu e meu irmão Rodrigo, a gente vai ser um investidor do clube, a gente pretende ter uma cota de investimento no clube, até por isso que a gente se propôs a campo, né? E a gente vai ter que, logicamente, durante um período, buscar aí, a gente está terminando o plano de trabalho, como eu mencionei, e a gente vai buscar outros investidores. Então, o clube quer 99%, até que o clube resolva a sua dívida, e depois de resolvida a sua dívida, quiser ter mais participação, aí é uma outra negociação futura, mas que a gente traga esses 99% de investidores para que a gente possa fazer com que o clube tenha dinheiro de aporte, sem contar as suas receitas, porque suas receitas que a gente vai criando, 20% vai para o plano de pagamento de dívida, então 20% a gente tem que separar para pagar as dívidas do clube, deixar a dívida em dia. Na hora que o clube zerar essa conta, ele tem a possibilidade de voltar, é isso que eu estou combinando no contrato com o clube, ele pode voltar, e aí depende de várias outras questões, né, negociais, mas eu quero fazer esse momento de transição, me coloquei a campo para isso, até porque sou nascido em Bauru, eu e meus irmãos, criados, nossos negócios são aqui, a gente tem um amor pelo esporte local, pela cidade, a gente procura fazer o melhor do que para a nossa cidade. Então, eu brinco que eu nasci, eu quero morrer aqui, quero que meus filhos também sejam assim, porque é um amor verdadeiro de filho mesmo. E eu me coloquei a campo, acho que pretendo ficar aí de 6 a 12 meses, até que a gente tenha um gestor que será contratado para esse cargo. Eu já tenho mais ou menos o Deda, que vai ser o diretor de futebol, a base ainda não comecei, só pedi um projeto para 2, 3 que me procuraram do mercado. Fui, me apresente o projeto para que eu possa ver, mas a gente porque tem um campeonato aí da primeira divisão pronta nesse momento de transição, que precisa ser jogado, porque se não jogar o Noroeste perde situações. Se pudesse pedir licença sem cair, eu acho que eu pediria licença para começar o projeto do zero, mas não tem como fazer, então a gente vai ter que fazer uma empresa dentro do avião com eles voando e faltando e sem gasolina, né? Vamos dizer assim, nós vamos ter que voar, dar um jeito de resolver, mas me coloquei a campo, quero ficar de 6 a 12 meses, e aí tem um gestor que assume essa função como CEO do clube,
e que vai cuidar de tudo que é necessário na empresa SAF. Então, é ele que vai comandar, nós vamos decidir orçamento em conselho, regras em conselho, com todas as questões fiscais que precisam ser realizadas em conselho, e esse CEO vai comandar o clube como se fosse uma empresa. Legal, Reinaldo. Você tem algum palpite sobre o encaminhamento que depende do setor público? Enfim, tem mais de um andamento, como sabe, em relação à questão da pendência da panela de pressão em específico e do próprio complexo Alfredo de Castilho? Falo do poder público. Olha, eu sempre defendi que o complexo, lá atrás, uma questão de clube, ele teria que ser da Prefeitura Municipal de Bauru, porque eu acho que faz parte da história de Bauru. Eu venho falando isso há muito tempo como conselheiro do clube, eu acho que onera demais o complexo para o clube, como clube, mas o clube também olha aquilo como um patrimônio dele. Então, quer dizer, nós não temos unanimidade nessa discussão, mas eu acho que as partes têm que sentar, têm que conversar, têm que ver a melhor solução, né, para o complexo como um todo, porque faz parte da história de Bauru. Eu acho que o basquete tem uma história grandiosa em Bauru, quer usar o panela de pressão, precisa usar, apesar de toda a dificuldade que eles passam lá, eles que estão alugando lá o complexo, né, o panela, no vôlei não tem mais nada a ver, desde maio deste ano, nós saímos do aluguel do panela de pressão, o vôlei passou só a jogar na Rubens Arruda, jogamos 2 jogos ali emprestado pelo Bauru Basquete, porque era semifinais e teve um problema técnico de piso e acabou não dando para jogar na Rubens Arruda, porque ainda a gente não tinha colocado os 2 pisos, e aí, na regra do campeonato, não poderia. Mas o Panela está alugado lá para o Bauru Basquete, eles precisam disso, eu acho que o Bauru Basquete pode, através de seus patrocinadores, trazer uma nova vida para a Panela, fazer uma reforma na Panela. Você tem que cuidar daquilo, aquilo tinha que ser aberto um pouco à sociedade, tem várias áreas ali que poderiam ser usadas pela sociedade, com projetos sociais, ali é uma região muito grande de pessoas que a gente pode levar para dentro do complexo, pode reavivar essa memória do Noroeste, do trem que eu disse para você da história da cidade. Então, a gente tem que colocar isso dentro das nossas crianças hoje, dentro das pessoas que, às vezes, não tem tanta convivência com o Noroeste. O Noroeste é não sei o quê, não gosto do Noroeste. Mas não gosto por quê, né? Então, a gente tem que abrir a porta do clube para as pessoas começarem a gostar. Eu lembro que, quando eu comecei no vôlei, eu acho que eu tinha 15 pessoas na arquibancada. Eu já fiz jogo aqui em Bauru que eu falei, pelo amor de Deus, fecha o portão que vai dar cagada isso daqui, pelo amor de Deus. Fecha o portão e quem comprou ingresso devolva lá, porque eu acho que não cabe a quantidade, ou entrou gente. E na hora que está com muita gente, você acaba no a pessoa começa a entrar de todos os lugares, né? E a gente para. Então, quer dizer, a gente conseguiu mostrar que o vôlei é bacana, que a gente está gerando coisas bacanas. Agora a gente tem um novo ginásio aí, ginásio Paulo Scaff, um grande amigo, um cara cumpridor de palavra, que deu um presentaço para a nossa cidade como gestor da Fiesp, da Ciesp, do SESI, do Senai, um gestor maravilhoso. Então, a gente criou uma história, né, Nelson? Está um ginásio aí de 5 mil pessoas, um grande investimento que não vai ser só um ginásio, vai servir para shows, para entretenimento, para que a sociedade bauruense esteja dentro desse presente que a Fiesp, SESI, Senai concedeu à cidade de Bauru através do Paulo. Então, quer dizer, a gente criou uma história. Por que a gente não pode fazer essa história, viver essa história dentro do próprio Clube Noroeste? Porque a gente não pode... Eu fui criado dentro do campo. Meu pai, todo domingo, almoçava na minha avó, na Venceslau Brás, todo mundo lá para ir para o jogo do Noroeste, 16 horas. Então, eu lembro até hoje, o macarrão da minha avó, o arroz, o frango, era tudo certinho. A Venceslau até descia antes, né? Então, você tinha que ir pelo cemitério lá em cima, dar a volta para você chegar, parar o carro, porque ela descia. Eu lembro disso. Então, é aí que vem o amor para o Noroeste. Então, a gente tem que fazer isso com a sociedade. Então, esse é o objetivo que a gente vai tentar nessa loucura aí. Vou dizer que é uma loucura, mas é uma loucura de quem ama a cidade. Reinaldo, muito obrigado por você dedicar um pouco do teu tempo, da vida empresarial, e para poder ajudar a gente aqui na rádio, na TV Câmara, a entender essa questão, que é a marca regional, nacional do clube e das suas raízes com a cidade, como você enfatizou. Sorte, energia e luz aí. Eu que agradeço, Nelson. Estou sempre à disposição de vocês, da sociedade, o que for preciso esclarecer, eu estou sempre à disposição. Amo minha cidade e quero fazer o melhor por ela sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Você que nos acompanhou pela TV Câmara, esse programa tem na íntegra no YouTube para você assistir a hora que você quiser.